Muito bem, boa noite. Muito boa noite. Prazer estar com vocês aqui. Sejam todos muito bem-vindos. Nós estamos agora ao vivo no Brasil, são praticamente 8 horas da noite. E de onde eu estou falando, 1 hora da manhã, diretamente dos Alpes Suíços, aqui do meu quarto, para você, onde quer que você esteja, no Brasil ou fora do Brasil. Prazer estar com você por aqui. Nós vamos passar os próximos minutos aqui conversando sobre vendas, conversando sobre exatamente como construir um time de vendas. É um tema que eu gosto muito de falar e a gente vai falar sobre esse assunto aqui. Não é? Aqui, só para você saber, está friozinho, estamos aqui com uns 5 graus mais ou menos, está no verão, mas vai pegar fogo aqui a nossa aula. Vai ser um prazer passar esse tempo aqui com vocês. Seja muito bem-vindo. Então, você que está aí sentado, você que está aí com a televisão ligada, desliga a televisão, pega um lápis e papel, uma caneta, teu computador, teu celular, o que for, para você anotar. E a gente vai falar sobre vendas a partir de agora, tá bom? Vamos lá. Antes de mais nada, eu quero começar falando com vocês aqui. Eu fiz um roteirinho aqui, ó, na minha aula de hoje com vocês. Eu quero começar falando sobre importância de vendas. E, infelizmente, falar sobre importância de vendas é menos óbvio do que parece. É menos óbvio do que deveria ser. Não deveria ser necessário eu falar sobre a importância das vendas, mas fato é que existem aí fatores, principalmente fatores culturais, que tornam a gente falar sobre vendas necessário. É necessário, principalmente porque existe uma cultura no Brasil, e é uma cultura muito antiga, e que ela vem sendo dissolvida, ela vem sendo gradativamente mudada nos últimos anos, e eu tenho o prazer de trabalhar nos últimos anos me comunicando de forma pública para que esse assunto seja desmistificado, é falar sobre a importância de vendas. Infelizmente, quando a gente fala sobre vendas, muita gente coloca vendas numa categoria abaixo, como se vendas fosse algo feio, algo sujo, algo de quinta categoria. Basta você ver aquela mãe, quando vai conversar com um amigo, e chega para o amigo e fala: olha, meu filho está jogando muito videogame, eu estou preocupado com ele, preciso arrumar um emprego. Pode ser qualquer coisa, pode ser até vendedor. Até vendas. Contanto que ele saia de casa, saia da frente daquele computador, que eu não aguento mais. Ou seja, até vendas significa a categoria com a qual as pessoas observam essa questão das vendas. Como se vendas fosse uma coisa de uma categoria inferior. Ou seja, como se vendas fosse para alguém desqualificado. Pessoas desqualificadas vão trabalhar com vendas. E as pessoas mais inteligentes vão ser pessoas mais técnicas, vão ser pessoas que não vão trabalhar com vendas. Ou seja, se alguém se forma em engenharia, se alguém se forma em medicina, e por acaso vai trabalhar com vendas, alguém fica perplexo. Não é possível. Como pode um engenheiro ou um médico trabalhar com vendas? Não é possível. Alguma coisa deu errado na vida desse cara. Alguma coisa deu errado na vida desse sujeito porque ele trabalha com vendas. Isso é um pensamento muito atrasado, um pensamento muito retrógrado, e um pensamento de quem foi treinado pelo sistema para arrumar um emprego, simplesmente. Porque, na verdade, quem faz a total diferença nas empresas são as vendas. Uma empresa que não vende, ela quebra. Se a BMW não vende carro, ela quebra. Se a Apple não vende iPhone, ela quebra. Se o McDonald's não vende o Big Mac, o McDonald's quebra. Então, vendas, ela é o centro de toda atividade empresarial. Ela não é o que é mais importante da atividade empresarial. Eu me atrevo a te dizer que vendas é toda atividade empresarial. Toda atividade empresarial se resume nas vendas. E todas as outras atividades de uma empresa, sem exceção, das técnicas, das que são ligadas ao produto, das que são ligadas à logística, das que são ligadas a finanças, das que são ligadas à pesquisa e desenvolvimento, todas as outros setores das empresas,
elas são subalternas a vendas. Tudo se resume a vendas. Absolutamente tudo numa empresa se resume a vendas. A razão da existência de uma empresa, seja ela qual for, são as vendas. E alguém pode dizer assim, não, Flávio, mas o cliente está em primeiro lugar antes das vendas. Não, meu amigo, se você não vende, não tem cliente. As vendas vêm antes do cliente. Se você tem alguma pretensão de ter algum cliente no seu negócio, primeiro você precisa vender. Primeiro vem as vendas, depois vem o cliente, e depois vem a entrega, e depois vem o produto, e por aí vai. E por aí vai. Então, aquele pensamento retrógrado, aquele pensamento medíocre, aquele pensamento quase que estatal de quem acha que vendas é algo de quinta categoria, cai por terra. Cai por terra quando você entende que vendas é o centro de qualquer negócio. Eu vou mais longe. Vendas não é apenas o centro de qualquer negócio. Nessa parte aqui eu estou um pouco mais conceitual. E a nossa aula hoje é uma aula um pouco mais estratégica. Eu vou falar de vendas do ponto de vista mais estratégico. E na nossa próxima aula, depois de amanhã, é uma aula mais tática. Eu vou falar mais de técnicas de vendas, é uma aula um pouco mais tática. Então, hoje, que é uma aula um pouco mais estratégica, eu vou me concentrar um pouco nessa questão mais filosófica, um pouco mais conceitual sobre vendas. Então, eu falava sobre o fato de vendas ser o centro de um negócio. A razão existencial de um negócio são as vendas. Mas eu não vou parar por aqui. Eu vou mais adiante, eu não quero ficar no âmbito de uma empresa somente. Eu não quero ficar no âmbito do CNPJ. Deixa eu aterrissar aqui agora no CPF. Deixa eu falar das pessoas. Tudo se resume a vendas. Você pode nunca ter vendido um produto, mas se você trabalha numa empresa e ganha um salário, significa que você vendeu o seu tempo. Um funcionário de uma empresa de qualquer área, ele vendeu o seu tempo, ou seja, ele deu 44 horas semanais para uma empresa, em troca dessas 44 horas semanais, ele recebe um salário em troca dessas 48 horas semanais, 44 horas semanais. Logo, mesmo que você nunca tenha vendido um produto ou vendido um serviço, a partir do momento que você trabalha numa empresa, ganha um salário, você é um vendedor. Você vendeu o seu tempo. Não, eu sou médico. Não, você vendeu o seu tempo. Eu sou engenheiro. Não, você vendeu o seu tempo. Logo, todo mundo é um vendedor. Para você arrumar um emprego, o ato de arrumar um emprego é um ato de vender. Uma entrevista de emprego é um pitch de vendas. Ou você vai ser capaz de se vender, de provar para a empresa que você vai ser um bom investimento, que você é o candidato que deve ser contratado e não o fulano, o beltrano ou o cicrano. A forma como você apresenta o seu currículo no LinkedIn, seja num papel, seja online, seja de que maneira que for, você está marketeando a si mesmo para vender o seu tempo em troca de um salário. Portanto, toda atividade profissional, agora não apenas empresarial, toda atividade profissional em qualquer área, seja você veterinário, engenheiro, médico, advogado, militar, funcionário público, o que for, toda atividade profissional é uma atividade de vendas, porque em primeiro lugar você precisou se vender. Ah, não, Flávio, eu sou funcionário público. Meu irmão, você precisou se vender através de um concurso. Você fez uma prova. E por essa prova, se você tirou as maiores notas, são 200 vagas, você ficou entre os 200 primeiros, essa é a maneira que você teve de se vender para o teu empregador, que é o Estado. O Estado vai contratar os melhores. Então é meritocracia na veia. O Estado vai contratar os melhores? Faça a tua prova aí. Se você for um dos melhores, você me convence que você merece ser contratado pelo Estado. Você tem que vender. O teu pitch de vendas é feito pela nota na sua prova. Em outras palavras, seja numa empresa, ou seja um CPF, seja num CNPJ, ou seja no CPF, vendas é a atividade central desta sociedade que vive num modelo capitalista no mundo inteiro. Se você quer ganhar algum dinheiro, você vai ter que vender. O ponto é, se você vende o seu tempo,
Se você optou por vender o seu tempo, um tempo especializado, se você fez uma faculdade, uma graduação numa área de administração, ou numa área de engenharia, ou numa área de ciências biológicas, medicina, odontologia, seja o que for. Se você se especializou, se você se especializou em alguma coisa e quer vender esse teu tempo especializado, fato é, todos nós já sabemos aqui, que você, ao vender o seu tempo, você vai esbarrar na escala. Você vai ter menos escala. Por que você vai ter menos escala? Porque você vai vender o teu tempo e o nosso tempo ele é limitado. O meu dia tem 24 horas, igualzinho o seu dia tem 24 horas. O nosso dia tem 24 horas. Então, se eu vendo tempo, eu não tenho como vender mais do que 24 horas do meu tempo. E a própria CLT estabelece um limite, são 44 horas por semana. Talvez um percentual pequeno a mais de hora extra. Então, a própria CLT limita quanto tempo você pode vender para uma empresa. Isso significa que quem vende tempo vai esbarrar numa dificuldade de escala. Um empresário que aprendeu a vender um produto ou um serviço, por exemplo, eu estou aqui na Suíça nesse momento, 1h da manhã, mas tem uma série de produtos da minha empresa sendo vendidos. Não só o MBA aqui de vendas, marketing e geração de valor está sendo vendido, como outros produtos. Nós temos mais de 700 mil alunos na nossa empresa de educação, na Wiser Educação, no Brasil. E esses cursos estão sendo vendidos a todo momento. Eu não estou limitado ao meu tempo. Quando eu vendo serviço, quando eu vendo um produto, seja ele online ou físico, eu tenho uma possibilidade maior de escalar. Isso explica o fato de que um empresário bem-sucedido ganha muito mais do que qualquer profissional bem-sucedido. É claro que um empresário mal-sucedido não ganha nada. E é claro que um profissional mal-sucedido vai ganhar pouco. Um profissional bem-sucedido vai ganhar mais, mas um empresário bem-sucedido ganha muito mais. E qual é a diferença entre um e o outro? Como um vende tempo, o cara que vende tempo, ele tem um limite de tempo, ele tem um problema de escala. Já o cara que vende um produto e um serviço, presencialmente ou online, ele tem muito mais possibilidade de escala. Isso explica o fato das remunerações serem completamente diferentes. É muito importante você entender essa questão conceitual sobre vendas para que você não caia na conversa mole dessa mentalidade demodê, atrasada, ultrapassada de quem acha que vendas é uma coisa de segunda categoria. As pessoas que acham isso, elas ainda não entenderam como é que funciona o mundo, como é que funciona a vida. E muito que provavelmente não desfrutem do que entender essa regra do jogo poderia lhe proporcionar. Então, antes de mais nada, eu quero começar falando sobre a essencialidade das vendas, o quanto vendas é essencial, o quanto vendas é o centro do funcionamento do mundo moderno no qual nós vivemos. E aí eu expressei tanto do ponto de vista do CNPJ, como também do ponto de vista do seu CPF. Ou seja, pessoa física, tanto uma pessoa física como uma empresa, no final das contas, são vendedores e a razão é as vendas. As vendas são a razão da existência. Então, eu não sei qual é a tua profissão, de repente você está aí, não, eu sou médico, cara, meu irmão, se você não souber vender, você vai ser um médico que vai ter pouco cliente, que vai ficar dependendo de plano de saúde, vai ganhar lá um negocinho pequenininho, o plano de saúde vai te escravizar. Não é? Se você não consegue, e é óbvio que na faculdade de medicina você só estudou medicina, você não aprendeu sobre gestão, você não aprendeu sobre vendas, você não aprendeu sobre marketing, você não aprendeu sobre internet, nada disso faz parte. Você foi treinado para arrumar um emprego. E se você quer se libertar disso, meu irmão, é aprendendo a vender. Se você é um advogado e não sabe vender, mesmo a OAB impondo restrições de como vender, de como divulgar, existem restrições, mas existem maneiras de se vender.
Se você não aprender a se vender, você vai ficar lá no seu escritório esperando o cliente bater na porta e ele não vai entrar. Então você precisa aprender a vender. E se você quer escalar mais e ganhar mais, nem todo mundo tem essa ambição, mas se você tem essa ambição e você quer escalar mais e ganhar mais, não tem jeito, meu irmão. Você vai ter que empreender. Você vai ter que empreender, é o que vai te dar escala. Não é? Um salário, uma carga horária da CLT, ela vai te precificar dentro daquilo que o mercado estabeleceu. Não é? Mas se você tem uma ambição maior e você quer mais do que o mercado, está carimbando na tua testa dizendo quanto você vale, se você quer valer mais do que isso, não tem jeito, meu irmão. Tu vai ter que empreender e vendas vai ser a base do empreendedorismo. Portanto, o que nós vamos conversar tanto hoje quanto na próxima aula é de suma importância para quem já entendeu a importância que vendas têm na nossa vida e na nossa sociedade. Bom, maravilha. Dito isso, vamos avançar aqui. Vamos começar falando sobre oferta e demanda, tá? Vamos começar falando sobre oferta e demanda. O jeito tradicional de enxergar o mercado, e eu digo jeito tradicional porque é um pouco dentro do senso comum, inclusive eu incluo aí grande parte dos empresários. Grande parte dos empresários eu incluo nessa minha classificação. Grande parte das pessoas seguem a teoria da oferta e da demanda, né? Oferta e procura, se você preferir. E, basicamente, o que as pessoas pensam sobre oferta e procura é que se há demanda para um produto, eu vendo. Se não há demanda, eu não vendo. Se a demanda é grande, eu vou vender muito. Se a demanda é pequena, eu vou vender pouco. Não por acaso, por acreditarem nisso ou por só conhecerem o mundo sob essa ótica, eu não estou dizendo para você que a lei da oferta e da procura ela está errada. Eu estou dizendo para você que a lei da oferta e da procura ela é insuficiente. É isso que eu estou dizendo para você. Ou seja, quem considera ser suficiente a compreensão sobre oferta e demanda é o cara, vai ser sempre aquele empresário que em algum momento vai estar reclamando que está ruim o negócio. Não, o mercado está ruim. O que o empresário quer dizer quando ele fala o mercado está ruim? É que a demanda está pequena. Quem sabe os indicadores macroeconômicos, quem sabe uma variável política, entrar um político novo, que eu não gosto, quem sabe um problema estrutural, um problema mundial de fornecimento de algum produto, criou um desequilíbrio na demanda, e aí, por conta desse desequilíbrio da demanda, eu estou vendendo pouco. Nós temos uma crise mundial, temos uma crise do arroz, temos uma crise de sei lá o quê, e aí, como tem essa tal crise de sei lá o quê, eu, que dependo da demanda, agora estou vendendo pouco. Grande parte da humanidade segue esse pensamento. Eu não sigo esse pensamento. E você entrou aqui para o tal método Flávio Augusto, não é? Você foi louco de entrar aqui nessa live? Então, é assim que eu penso. É assim o método Flávio Augusto. É assim que eu toco os meus negócios, eu vou dividir isso com você. Eu repito, não estou dizendo que a lei da oferta e da procura ela está errada. Não, ela não está errada. Ela só é um pedaço da história. E que quem conhece apenas esse pedaço da história ficará sujeito, ficará refém, ficará na dependência se o vento está bom, se o vento está ruim, se a economia está boa, se a economia está ruim. Ou seja, se a demanda é alta, eu estou vendendo. Se a demanda é baixa, eu vou falar contigo aqui como eu vejo, como eu pratico e como eu empreendo há quase 30 anos. Eu tenho 30 anos, 29 anos e alguns meses que eu abri minha primeira empresa. Já estou trabalhando com vendas há 33 anos. Foram 4 anos na minha carreira de vendas, vendendo deste jeito que eu vou falar para você aqui agora. São 33 anos tendo sucesso do jeito que eu vou te falar aqui agora. São 33 anos. Nos primeiros 4 anos, saindo do zero,
saindo do ônibus lotado, saindo daquela vida que tu já sabe que eu tinha, para uma vida de crescimento, de sucesso, de crescimento financeiro, de evolução. Depois abri minha empresa avançou, prosperou, abri uma escola, 2, 3, 4, 24, 100, 200, 300, 400 escolas, vendi minha empresa por praticamente R$1 bilhão. Enfim, a minha trajetória que tu conhece. Essa trajetória que eu tive e tenho até hoje, porque os negócios que eu tenho hoje são muito maiores do que aqueles que eu já vendi, os novos negócios que eu fundei hoje são ainda maiores do que aqueles que eu vendi, ou seja, eu não tive um resultado positivo 30 anos atrás, não, eu tive um resultado positivo 30, 29, 28, 27, 5 anos atrás, 3 anos atrás, esse ano estou tendo um resultado positivo, não é? E pretendo continuar tendo. E tive baseado no que eu vou te falar agora. Tive baseado nesses conceitos que eu estou te falando agora. Porque se eu tivesse dependente dessa história de oferta e demanda, se eu tivesse refém dessa conversa de oferta e demanda que o mercado fala, que você vai ver empresário choramingando aí, falando, não, tá ruim, não, depois que esse governo entrou, tá ruim, depois que... E por aí vai. Por quê? Porque eles são reféns dessa conversa de oferta e demanda. Eu não sou. Tá, Flávio, se não é oferta e demanda, e você diz que, beleza, oferta e demanda influencia, mas isso não é a história toda, a pergunta é, então, Flávio, qual é a história toda? Então, eu preciso que você me acompanhe, porque é filosófico. E isso que é filosófico está ligado a comportamento humano, porque vendas está relacionado a comportamento humano. E a minha visão sobre as vendas é que determinam o fato de que não depender só de oferta e demanda. Então, é só você entender o seguinte, olha, nos últimos 29 anos, enquanto eu empreendi, todos esses anos eu continuo crescendo. Mesmo com pandemia, mesmo com problemas, com desafios, com problemas econômicos, com problemas políticos, com impeachment, por aí vai. Eu passei na minha história aí praticamente por 2 impeachments. O primeiro lá, 1991, não é? Impeachment do Collor. E agora, impeachment da Dilma em 2014 ou 15, acho que é 15, se eu não me engano, 2015, eu acho. Não é? Ou seja, eu passei por tudo isso. Então, assim, eu abri minha empresa em 1995 com... O presidente era Fernando Henrique. Eu cresci, em 95. Depois entrou o Lula, eu cresci. Aí o Lula foi reeleito, eu cresci. Aí depois a Dilma veio. Tentou destruir a economia, mas eu cresci igual. Depois a Dilma teve impeachment, eu continuei crescendo. Aí entrou o Temer, aí eu cresci. Aí veio o Bolsonaro, eu cresci. Agora entrou o Lula de novo, eu estou crescendo de novo. Não importa quem esteja lá. A gente sempre cresceu. A gente sempre cresceu. Teve crises econômicas, várias. Teve a crise da Tailândia, efeito tequila no México, teve a crise do subprime nos Estados Unidos de 2008, não é? Teve dólar que estourou, dólar que explodiu, teve recessão ali em 2014, 15, 16 no Brasil, e a gente cresceu. Ou seja, questões políticas e questões econômicas não foram capazes de impedir que a gente crescesse. Então, significa o seguinte, se eu estivesse simplesmente ao sabor do vento, a favor ou contra, eu estaria oscilando. Mas a minha história é diferente dessa. Então, qual é a base filosófica e lógica para esse meu pensamento? Pensa o seguinte, se eu fizer um anúncio na internet, agora, ou na televisão, ou em qualquer tipo de mídia exterior, rádio, qualquer coisa, se eu fizer um anúncio em mídia convencional ou em mídia digital, agora, e eu impactar 1 milhão de pessoas, 1 milhão de pessoas verem o meu anúncio, e 1 milhão de pessoas receberem a minha mensagem publicitária oferecendo um produto qualquer, seja ele qual for, tá? Talvez, estatisticamente, alguém vai me falar assim, olha, estatisticamente, Flávio, um marqueteiro pode me falar, você vai ter 2% de conversão.
Ou seja, 200 pessoas, deixa eu ver se é isso mesmo, 10% é 100 mil, 10 mil seria 1%, 12% seriam 20 mil. 20 mil pessoas vão comprar teu produto. Desconsidera o número 2%. É só um exemplo que eu quero te dar. Não estou dizendo que é 2%, tá legal? Eu quero que você entenda o conceito de oferta e demanda. Como é que a gente quebra essa questão de oferta e demanda e a gente sai da lógica passiva da oferta e demanda. Então vamos supor que suponha que é 2%, poderia ser 0,2%, o número que for. Mas vamos supor que seja 2%. Então 2% de 1 milhão de pessoas são 20 mil pessoas. 20 mil pessoas manifestaram interesse no produto. Dessas 20 mil pessoas, digamos que 5 mil pessoas comprem o produto. Seja através de um clique, seja visitando a tua loja, seja visitando o teu escritório, seja de algum meio fechando um negócio com você. Então, 1 milhão de pessoas, você tem aqui mais 20 mil pessoas que manifestaram interesse, e estou dizendo para você que 5 mil pessoas compraram o seu produto. E digamos que esses sejam os números. Tá legal? Se os números forem esses, eu vou dizer para você que essa demanda de 20 mil pessoas e que 5 mil concluíram as suas vendas de forma espontânea, indo na sua loja ou dando um último clique e comprando o seu produto, eu vou dizer para vocês que esse resultado talvez sim seja o resultado da demanda, uma demanda reprimida, uma demanda daquele produto, tem a ver com a tua oferta, tem a ver com a tua abordagem. Se eu parasse por aqui essa conversa, eu não conseguiria sustentar para você que eu não dependo da oferta e da demanda. Ao contrário, isso aqui é o tradicional, é o que toda empresa faz. O que eu sempre fiz foi uma postura ativa. A postura ativa é bem diferente da postura passiva. A postura passiva é aquela quando você entra numa loja de um shopping, por exemplo, e um vendedor fala assim para você: pois não, o que eu posso te ajudar? Isso é uma venda passiva. É quando o cliente vai até a loja. A venda ativa é quando eu vou até o cliente. Eu trago o cliente para dentro da minha empresa. E não simplesmente faço um anúncio e esse cliente vai até a mim. Só para você ter ideia, 8% das minhas vendas apenas são vendas passivas. Nós temos mais de 700 mil alunos e apenas 8%, que é bastante, são 56 mil alunos provenientes de vendas passivas, são pessoas que dão um clique e entram para fazer um curso nosso. Ou seja, apenas 8%. 92% são vendas ativas. Em outras palavras, se eu apenas seguisse o by the book, a lógica da venda passiva, eu seria 12 vezes menor do que eu sou hoje. Porque eu venderia apenas 8% através da venda passiva. Aquele cara que entra no site e compra, que vê um lançamento e compra, que vê uma publicidade e compra, né? Você, eventualmente, alguns aqui vão entrar no MBA, aqui, compra. Isso é venda passiva. A venda ativa é aquela que eu vou até o meu cliente e trago esse meu cliente. Isso desvirtua completamente a lógica da oferta e a demanda. Isso significa que, se pela lei da oferta e demanda, hoje, de 1 milhão, 20 mil levanta a mão, 5 mil compra o produto, quando tem uma crise econômica, não é mais 5 mil que compra, é só 2 mil que compra. Se tem uma crise política, não é mais 2 mil que compra, é 1.500 que compra. Se tem uma pandemia, não é mais 1.500 que compra, é 500 que compra, e por aí vai. Se eu tiver uma variável externa, ela vai afetar a minha conversão.
porque eu sou um cara que sou refém da oferta e da demanda. E a oferta e a demanda é sujeita essas intempéries do mercado. Agora, se eu, além de fazer esse feijãozão com arroz que o mercado todo faz, eu tenho uma postura ativa e eu posso trazer cliente para dentro, aí eu não estou sujeito tanto a essas intempéries. Percebe? Não estou sujeito a tantos esses intempéries. Deixa eu te dar alguns exemplos. É muito fácil, por exemplo, você, num trabalho de oferta e demanda, você vender para quem já quer comprar. Ou você vender para quem já estava planejando comprar. Ou você vender para quem tem a consciência de que o seu produto é importante para ela. Vou te dar um exemplo. Em 1991, quando eu comecei a vender curso de inglês, no início da década de 90, os alunos não tinham a consciência de que inglês era importante. Eles não tinham essa consciência de que inglês era importante. Então, quando a gente ia vender curso de inglês para essa pessoa, a primeira etapa do processo de vendas era explicar para a pessoa assim: olha, fulano, no futuro o inglês vai ser importante. As empresas vão exigir, a globalização vai se expandir e o inglês vai se tornar uma língua universal. As pessoas vão ter que falar inglês. Para você ser contratado numa boa empresa, você vai ter que falar inglês. A gente primeiro vendia o que ia acontecer no futuro. A partir do momento que o aluno pensar, pô, comprei isso aí, então deixa eu estudar inglês agora, porque no futuro vai ser importante. Eu te pergunto, hoje as pessoas sabem que precisam de inglês? Hoje eu preciso explicar para as pessoas que o inglês vai ser importante no futuro? Não, o inglês é importante agora. Ou seja, o nível de consciência da população mudou sobre esse assunto. Mas, eventualmente, você vende um produto que as pessoas não têm um nível de consciência tão grande. Ela não vai comprar. Então, quando você só vende de forma passiva, quando você só vende de maneira convencional e passiva, você só vende para quem tem a consciência da importância do teu produto, por isso ele foi lá e decidiu comprar. Ele compra o produto. Você sofre uma venda. Você não executa uma venda, você sofre. Você é acometido por uma venda, porque teu cliente vai lá e compra. Agora, como é que você faz para vender para o cara que não tem a consciência que teu produto é importante? Qual é o mercado maior? É o mercado de quem tem a consciência ou o mercado de quem não tem a consciência? Pensa, dos 1 milhão que foram atingidos numa publicidade, 20 mil levantaram a mão, 5 mil compraram. Mas eu vou te dizer que talvez tenha 100 mil que poderiam comprar. Quando você trabalha com venda ativa, você quer alcançar todas essas pessoas. De maneira ativa, você tem que entrar em contato para prospectar essas pessoas. Então, a forma em que nós não ficamos reféns de uma venda, a forma que nós não ficamos reféns dessas intempéries, não é? Do mercado, essas intempéries externas, é trabalhando com venda ativa. É você buscando o teu cliente e não esperando o teu cliente bater na tua porta. Nesse momento, você deve estar perguntando assim, tá bom, Flávio, entendi isso aí que você está falando, mas como? Né? O como de forma tática, a gente vai falar na próxima aula. Ou seja, na próxima aula, eu vou falar sobre a técnica de vendas ativa que eu utilizei por muitos anos na minha primeira empresa, por exemplo, e que é usada em muitas outras empresas que nós temos aqui no nosso grupo. Tá? Eu vou falar sobre técnica com calma. Por hora, eu vou te dar essa visão macro. É a venda ativa. Deixa eu te dar um exemplo de venda ativa. Quando nós começamos em 1995, nós não tínhamos dinheiro. Como é que eu ia fazer propaganda se eu não tinha dinheiro? Eu tinha que trabalhar para vender, para pagar o aluguel do mês que vem. Como é que eu ia fazer uma campanha publicitária, gastar R$1 milhão, R$2 milhões no mês? Não tinha dinheiro. Então, como é que a gente gerava lead? Como é que a gente... eu vou falar aqui o extremo. Hoje a gente não precisa mais fazer isso, mas eu vou falar aqui para vocês o extremo. Quando a gente começou do zero, como é que a gente gerava leads? Leads são contatos das pessoas interessadas no curso. Como que a gente gerava leads para poder a gente
entrar em contato de forma ativa e trazer clientes para dentro da nossa escola. Vou te dar esse exemplo para você perceber o que é venda ativa. A venda ativa, ela te possibilita, inclusive, conseguir leads com CAC zero, custo de aquisição zero. Vou te dar um exemplo. Eu tinha lá meu time de vendas, nós éramos 8 pessoas, o time de vendas. No meu primeiro mês, aquela foto, vocês já viram pessoas sentadas no chão, eu dando uma reunião, não é? Antes da inauguração, aquilo ali era o meu time de vendas. Eu vou te dar um exemplo como é que o que a gente fazia, como eu te falei, repito, hoje nós não fazemos mais isso, não precisamos, nós temos uma demanda gigante de leads, então a gente não usa mais, mas nós usamos lá no início. Eu acho que pessoas podem utilizar dessa técnica para gerar leads a CAC zero de forma ativa ainda até hoje, né? Eu vou te dar um exemplo. Então, eu pegava meu time de 8 pessoas, a gente identificava qual era a persona do nosso público, ou seja, qual era o público-alvo que a gente queria atingir, que eram profissionais, pessoas que estavam trabalhando, enfim, ali no centro do Rio de Janeiro. A gente identificava um local onde esse perfil de pessoas que trabalhavam em multinacionais, que trabalhavam em empresas, trabalhavam onde elas desciam para almoçar e ir embora. A gente ia com esse time de 8 pessoas, geralmente nesse local onde essas pessoas circulavam para ir e voltar do almoço, ir e voltar. Durante 1 hora no dia, essas 8 pessoas faziam um trabalho que, por exemplo, os atendentes do IBGE fazem, um trabalho de pesquisa. A gente ia lá fazer pesquisa. A gente tinha ali um formulário, igualzinho ali um agente do IBGE, de um censo, não é? Do Datafolha, do Data sei lá o quê, não é? Aquela pessoa que vai fazer pesquisa. As pessoas passavam por aquele lugar era um lugar que o perfil que a gente queria passava, e cada vendedor ali, no espaço de 1 a 2 horas, naquele período de almoço, fazia 30, 40 pesquisas. Cada pesquisa o cara levava uns 3 minutos, mais ou menos. Ele abordava o cara, tudo bem, olha, vou fazer uma pesquisa contigo, dura só 3 minutos, você pode me responder? Algumas falavam não, outras falavam sim, parava, respondia. A pesquisa falava, você fala inglês? Não, não falo inglês. Por que você não fala inglês? Você já estudou inglês? Já perdeu alguma oportunidade por não falar inglês? O que melhoraria na sua vida se você falasse inglês? Melhoraria isso. Terminava a pesquisa. Muito obrigado por responder. Eu trabalho na WhatsApp e algumas pessoas que estão respondendo essa pesquisa vão poder ter acesso à nossa escola. Eu vi aqui que você tem interesse em aprender inglês. Caso a sua pesquisa seja selecionada, como é que a gente faz para entrar em contato com você? A pessoa falava, não, anota meu telefone. Aí a gente anotava o telefone da pessoa. Beleza, obrigado, tchau. Próximo, ia para o próximo. Ou seja, cada pessoa fazia 30 pesquisas, eram 8 pessoas, 240 pesquisas eram feitas num horário de almoço, somente. Tá? Dessas 240 pesquisas, vamos tira das 240, vamos voltar para 30. Dessas 30 pesquisas que uma pessoa fazia, a gente sempre vendia 2 matrículas. 2, naquela mesma semana. Né? Você separava ali, ó, das 30, 10 não tinham interesse em aprender inglês, sobrou 20, dos 20 a gente entrava em contato com essas 20 pessoas, das 20 pessoas marcava 5, 6, 7 visitas, ali a apresentação era feita para a pessoa no próprio local de trabalho da pessoa, porque se marcasse na escola, ficaria na mão dela ir ou não ir, e o vendedor não podia ficar refém nem do cara ir ou não ir, ele marcava dentro do próprio escritório da pessoa, ia lá, entrevistava aquela pessoa e fechava 2 matrículas. Ou seja, 30 leads, CAC zero eram gerados, 20 leads de pessoas mais qualificadas, que tinham interesse, porque você tinha os dados, não é? Você tinha os dados, você tinha um script, todo um treinamento para esse time de vendas fazer esse trabalho. Eu não tinha dinheiro nenhum, mas eu tinha técnica. Uma equipe ia lá fazer e bum! Nós fizemos mais de 100 matrículas no primeiro mês, foram 120 matrículas no primeiro mês, foram 1.200, foram mais, 1.400 e poucas matrículas no primeiro ano nessa escola. Essa escola já faturou milhões de reais no primeiro ano, somente com venda ativa. E isso era feito, por exemplo, para começar, porque cada pessoa matriculada na WhatsApp indicava mais 20 pessoas. Mais 20 pessoas, ou seja, nessas 2 matrículas existiam mais 20 leads a CAC zero que eram entregues para o vendedor
A gente validava esses leads, algumas pessoas tinham interesse, outros não. Aí gerava mais 2, 3, 4 matrículas desses leads que eram gerados. CAC zero. E área e abordagem ativa. Ninguém batia na nossa porta. Até porque, para bater na nossa porta, nós teríamos que ter um dinheiro que nós não tínhamos. Nós não tínhamos. E aí a gente foi, primeiro ano a gente fechou 1.400 e poucas matrículas, abri a segunda escola em São Paulo, que meteu mais de 1.500 alunos no primeiro ano também. Eu abri 24 escolas em 3 anos, tudo com um modelo comercial ativo, um Silva da periferia do Rio de Janeiro, sem dinheiro, abrindo a sua empresa do cheque especial, mas dominava uma técnica ativa, tinha uma mentalidade diferente, não era um cara passivo que ficava esperando cliente entrar pela minha porta, e nem era um cara também complexado, que tinha vergonhinha de fazer pesquisa, de ir com uma equipe na rua fazer pesquisa. Você entendeu? Eu lembro quando eu fui comprar meu primeiro carro, ali no primeiro ano já tinha faturado meu primeiro milhão. Né? Eu lembro que eu comprei um carro bacana, comprei um apartamento bonitão de frente para a praia. Nunca o cara que me vendeu chegou, escuta, tu ganhou esse dinheiro como? Fazendo pesquisa? Esse trabalho, foi vendendo? Nunca aconteceu isso. Nunca aconteceu. Quando você domina uma técnica ativa, quando você domina um modelo comercial ativo, quando você tem uma mentalidade que não é passiva, que não é refém do mercado, que não é refém de oferta e demanda. Eu não queria saber se tinha um monte de curso de inglês já no Brasil. Eu não queria saber se eles eram grandes, poderosos, tinham grana, tinha verba publicitária. Eu não queria saber de nada disso. Eu estava dando os meus primeiros passos com aquilo que estava na minha mão. E a venda ativa me possibilitou fazer isso. Ela foi muito importante, eu estou dizendo para vocês, muito importante, naquele primeiro momento, porque eu não tinha dinheiro, não tinha nada. Hoje, mesmo tendo dinheiro, mesmo tendo uma empresa que fatura mais de R$500 milhão por ano, com margens altas, as margens de serviço são sempre margens maiores, acima de 30%, não é? Mesmo tendo uma empresa maior, que tem grana, hoje, muito diferente daquela que a gente começou, 92% das nossas vendas são ativas. Até hoje, se a gente só vendesse através da propaganda digital, marketing digital, ou convencional, se a gente só vendesse, nós seríamos 8% daquilo que somos hoje. Porque o restante todo a gente continua vendendo, pegando indicação, saber pegar a indicação de um cliente para gerar um novo cliente, a CAC zero, cara. A CAC zero, teu próprio cliente te ajudando a vender para um próximo cliente. A vantagem desse modelo de vendas é o quê? É a vantagem de você não ser refém, de você ter a vida na palma da tua mão, de você ter o seu destino na palma da sua mão, de você não depender de ter dinheiro, ou do sistema, ou da demanda, ou da política econômica. Foi dessa forma que, ao longo de vários governos, bons, péssimos e ruins, bons, difícil, né? Mas péssimos ou ruins ou regulares, ao longo de tantas crises econômicas, nós não só sobrevivemos, como crescemos. Nos tornamos uma empresa bilionária, baseado numa filosofia de venda, que a gente chama do método Flávio Augusto. Filosofia de venda que não é refém de nada desses fatores que eu já mencionei para vocês. Então, a venda ativa te possibilita isso, eu te dei o exemplo aqui, e que até hoje a gente utiliza um modelo de indicações de cliente. Time de vendas, entra em contato com o cliente, busca, apresenta, vende, não foi, gostou, não gostou, é bíblico. Né? Você tem que ter amor ao próximo. Né? Não quer? Próximo. Não quer? Próximo. Também não quer? Próximo. Uma abordagem ativa que faz com que a gente aumenta cada vez mais o nosso número de clientes. Então, do ponto de vista conceitual e estratégico, basicamente, a venda ativa é uma característica marcante do meu modelo de vendas e de como eu construí e construo as minhas empresas até os dias de hoje.
Eu dei exemplo aqui da pesquisa. Hoje em dia a gente não faz mais pesquisa, mas se precisar, faz. Se precisar, faz. Não é? Se eu tivesse duro, não tivesse outra alternativa de como gerar leads, eu pode ter certeza, eu ia fazer uma pesquisinha e a gente, talvez usasse até a internet, as redes sociais, mas se eu não tivesse nada, nem minhas redes sociais, eu ia faria uma pesquisinha ali, faria 200, 300, 400, 500 formulários. Isso seria suficiente para começar, e aí começar a botar essa roda para girar. Não é? Essa roda para girar. Aliás, a pesquisa é uma excelente estratégia para quem está duro, está começando do zero e poder começar o seu negócio do zero. É isso aí. Bom, na semana que vem não, na próxima aula, que é daqui a 2 dias, eu também vou estar aqui na Suíça ainda e vou aqui 1h da manhã, 8h da noite para você, 1h da manhã para mim, vou aqui apresentar a técnica de vendas. Como é que faz essa técnica de vendas ativa? Desde a pesquisa até o contato telefônico, até a apresentação, até o fechamento de vendas, como pegar as indicações e como você poder vender através de indicações CAC zero, sem depender de oferta e demanda, porque você gera demanda. Quantas pessoas eu vendo até hoje que não acordaram de manhã assim, não, hoje eu vou me matricular num curso de residência médica. Não, hoje eu vou me matricular numa preparação para concurso. Não, hoje eu vou me matricular num curso de inglês. São os vários programas que eu vendo na Wiser Educação. O cara não acordou pensando nisso, mas ele vai dormir matriculado, porque alguém entrou em contato. Ele sozinho não faria, mas a venda ativa despertou naquele cliente aquele interesse latente que ele tinha e nem sabia que tinha. Mas através da abordagem ativa, ele se torna cliente. Ou seja, através da abordagem ativa, a gente cria demanda e não fica dependendo somente da demanda espontânea, que é disputada a tapa por toda a concorrência. Enquanto toda a concorrência mendiga a tapa a demanda do mercado, a gente cria a nossa própria demanda com uma abordagem ativa. Tá bom? Vamos responder algumas perguntas? Cadê você, Sandrine? Manda as perguntas, Sandrine. Legal. Flávio, primeiro tem um comentário aqui do Ricardo Orienta. Ele colocou assim, ó: comecei minha vida nos negócios com uma lista telefônica e um telefone na mesa. Era tudo que eu tinha para vender. Então você vê que realmente quando a pessoa tem vontade, né, ela consegue vender. E agora uma pergunta aqui. Além da vontade, Sandrine, se além da vontade ela tiver técnica, aí vai longe, né? Com certeza. Uma pergunta aqui da Vitória Cardoso. Flávio, você acredita que um vendedor nasce com um dom, uma inclinação, algo do tipo, ou qualquer pessoa pode ser um excelente vendedor? Uma pergunta boa, pergunta pertinente, né? Eu vou aproveitar, vou casar com dois mitos, tá? Os 2 principais mitos das vendas são: venda é dom. Não, venda não é dom. Venda é técnica. Não semana que vem, na próxima aula, daqui a 2 dias, eu vou falar sobre a técnica, tá? Venda não é dom, venda é técnica. De repente você me vê, eu me comunico bem, o Flávio fala bem, o Flávio é um comunicador, então ele vende bem, porque ele se comunica bem. É verdade. O cara que vende bem, ele se comunica bem. Mas não significa que quando ele começou a vender, ele se comunicava bem. Eu era horroroso, não era bom. E eu fui aprimorando, porque vender treina. Você vai se aprimorando. Quanto mais você vai vendendo, mais você vai se aprimorando. E aí a oratória ela vem como resultado desse aprimoramento. Então, você pode ter certeza, né? Eu treino times de vendas há mais de 30 anos. Já treinei literalmente centenas de milhares de pessoas, literalmente, tá? Não é força de expressão. Já tive vendedores muito tímidos que vendiam muito e vendedor falastrão que não vende nada. Aliás, eu detesto vendedor falastrão. Não é? Então, você pode ter certeza do que eu estou te falando. Venda não é dom. Venda é treino, venda é técnica. Obviamente, eu estou falando de venda profissional, não de venda amadora, não de venda na intuição, não é disso que eu estou falando. Estou falando de venda profissional. Tá legal? Esse é o primeiro mito. E aí, junto com esse mito, não foi o que você me perguntou, mas geralmente quem faz essa pergunta geralmente vem com uma outra pergunta muito similar, que também é um outro mito, né? Produto bom se vende sozinho. Conversa mole, não é verdade. Não é? Produto bom não se vende sozinho. Se fosse assim, a Apple não faria propaganda, a Coca-Cola não faria propaganda, e não estou dizendo que são produtos bons, mas são produtos consolidados, consagrados no mercado.
Não é? Tem gente que gosta, tem gente que não gosta, mas produto bom encalha, meu amigo, se você não tiver processo de venda. E processo de venda é técnica, pura técnica. Tá bom? Vamos lá, Sandrine. O Flávio, vou juntar duas perguntas em uma. O Spikeman, ele pergunta quais são as habilidades essenciais para um vendedor de alta performance. E a Bárbara Oliveira pergunta, e que tipo de vendedor você não teria de jeito nenhum nas suas empresas? As habilidades principais de um vendedor campeão, tá? São três. São três. Uma das três é mais objetiva. Duas das três, ela é mais subjetiva. Mas, embora seja subjetiva, ela pode ser tratada de forma tão científica quanto a segunda, que é objetiva. Isso eu falo porque é o que eu faço há mais de 3 décadas. Não é? As três características de um vendedor top são, número 1, ambição. O vendedor top é ambicioso. Você não vai ver um vendedor top bunda mole. Ele tem que ser ambicioso. Ele não pode ser um cara acomodado. Ele é um cara que tem ambição. Ambição não é pecado. Ambição é desejo de crescer. Ambição é desejo de conquistar. Ambição é fome, é apetite. Né? Se você tem apetite, se você tem fome, você tem que ser meio tarado para vender. Você entendeu? Ambição é isso, é vontade. Uma pessoa que tem vontade de realizar alguma coisa, de construir alguma coisa, de conquistar alguma coisa. Tá? Mortos não têm vontade. Vontade é característica dos vivos. Temos muitos mortos-vivos no mundo. Jovens e velhos sem vontade de porcaria nenhuma mais. Esses caras só não foram enterrados ainda, mas a vida não está ali mais. Mas a ambição é isso. Né? Então, a primeira característica do vendedor top, ele tem ambição. Tem muito cara que tem ambição, mas não é só ambição que resolve. Mas todo vendedor que é top tem ambição. Tá? O segundo é técnica. Esse é mais objetivo. Técnica de vendas. Na próxima aula, eu vou falar sobre técnica. E técnica é uma coisa que se treina. Você treina até você ficar bom. Ninguém é bom naquilo que faz pouco. Ninguém é bom quando está começando a fazer alguma coisa. E vendedor também não é bom quando está começando. É ruim mesmo. Gagueja, é inseguro. Não tem ninguém que começa arrebentando. Isso não existe. Isso não existe. Pode ter muita ambição. Né? Por exemplo, eu posso pegar um prego aqui e querer martelar esse prego com o meu punho, para tentar meter o prego ali numa madeira. Cara, eu vou machucar minha mão. De repente eu pego um martelo e vou bater com o cabo do martelo. Não, existe uma técnica para você não martelar o teu dedo, não quebrar a ponta da tua unha, para você acertar, para você não pregar de forma torta. Tem uma técnica, tudo tem uma técnica. Tudo tem uma técnica. Não é? Então, a técnica de vendas, ela também é presente no vendedor campeão. Ele é ambicioso, mas ele também tem técnica. A terceira característica de um vendedor campeão ele é um cara bom de gestão das emoções. Por quê? Porque vender, você recebe mais não do que sim. Então, se o cara não tem uma boa autoestima, ele se sente rejeitado, ele se sente deprimido, porque ele leva tanto não durante o dia que ele fica meio deprimido. O vendedor amador, ele fica deprimido. É igual o médico que suja sua mão de sangue. Você vai sujar tua mão de sangue sendo médico, ou tu vai sujar tua mão de graxa sendo mecânico. Assim como você vai ter um monte de não vendendo também. Ou seja, você, para ser um campeão de vendas, tem que ser um cara bom de gestão das emoções. Você tem que se recuperar rápido de uma frustração. Você tem que se recuperar rápido de um não. Como eu acabei de falar um pouquinho agora há pouco, né? Você tem que ter amor ao próximo. Próximo. Então, você tem que ter uma blindagem emocional para que aquelas frustrações que acontecem todos os dias, no dia a dia de vendas, acontecem. Então, você pode perceber, o vendedor campeão é o cara que tem muita ambição, é bom de técnica e faz uma boa gestão de emoções. Todo cara que é campeão, você pode perceber, ele tem essas três características. O perfil de vendedor que eu jamais contrato é o cara que não é ambicioso. Quero distância. Eu quero um time de vendas
tarado. Quero um time de vendas que tem muito apetite. Quero um time de venda que está muito afim de crescer. Eu quero um time de vendas que não precisa ficar empurrando, igual uma mula empacada. Caras que estão afim. E aí, é óbvio, eu preciso oferecer para esse cara a perspectiva de crescimento, um plano de carreira. Eu preciso ter espaço para os melhores, para os mais ambiciosos, para chegarem mais longe. Eu preciso que a ambição do cara caiba na minha empresa. Eu não posso ter uma empresa. Não adianta eu querer ter um cara muito ambicioso e ter uma caixinha desse tamanho para tentar encaixar a ambição ali. Esse cara vai embora. Então, eu quero um cara muito ambicioso, mas eu preciso ter um espaço, um projeto de crescimento dentro do meu negócio, onde ele possa crescer de forma do tamanho da ambição dele. Percebe? Então, o projeto de carreira também precisa estar alinhado com o tamanho da ambição das pessoas que eu quero contratar. Muito bom, Flávio. Está aberto aqui, né, John? Flávio, deixar um recado aqui para o pessoal, que a gente está abrindo as inscrições aí para o MBA em Vendas, Marketing e Geração de Valor. Vai ter acesso a um desconto aí de 40%. Nesse MBA a gente está com muita coisa legal, tem evento presencial com o Flávio, vai ter live com o Flávio, vai ter professores aí de Harvard, do Vale do Silício, as maiores autoridades aí em vendas da internet, e tem duas coisas aí que são novidade, tá? A gente está implementando a partir dessa terceira turma no MBA, a gente está colocando a possibilidade de vocês terem uma consultoria, tá, com os nossos professores, então você vai poder levar os problemas da sua empresa, tá, para professores da faculdade, e eles vão te ajudar a resolver esses problemas na sua empresa, tá? Essa é a primeira vez que a gente consegue fazer isso e agrega muito valor, né? Você vai conseguir implementar isso na sua empresa. E a segunda coisa que a gente está estreando agora, pessoal, a gente está montando um currículo que ele é bem flexível, e se você tem uma agenda muito apertada, você vai poder fazer esse MBA em 18 meses, já se você tem bastante tempo livre nesse momento, às vezes você está trabalhando em meio período e tal, você pode concluir as aulas do MBA em 4 meses, é óbvio, vai exigir que você tenha bastante tempo livre de verdade, tá? Mas dessa vez você vai conseguir. E aí, pessoal, vou fazer a última pergunta para o Flávio aqui. Eu vou juntar duas coisas. O primeiro, opções presentes, ele colocou um comentário assim, ó, tenho produtos no Mercado Livre, mas ainda não vendi nada, né? O que eu faço? E o Jonathan está perguntando, como eu faço para usar as redes sociais para vender mais sem ter que investir em tráfego? Flávio. Cara, se você quer usar a tua rede social para vender, pensa o seguinte, só compra quem confia em você. Só confia em você quem está engajado, conectado contigo, engajado no seu conteúdo. Então, minha sugestão para você, se você quer vender pelas redes sociais, faça como eu. Vou usar esse jargão da propaganda aqui. Eu entrei nas redes sociais em 2010 e produzi conteúdo por uns 3 ou 4 anos sem vender nada. Não tinha a menor intenção de vender, realmente, mas eu acabei me conectando com as pessoas. Né? Me conectei com as pessoas, tinha um conteúdo interessante, as pessoas se engajaram comigo, criei uma comunidade forte sobre negócio, sobre empreendedorismo. Devo ter sido o primeiro influenciador do Brasil, porque naquela época ninguém estava falando sobre um negócio que ninguém entendia, que era empreendedorismo, um assunto que eu gostava, que eu entendia, e com isso, hoje eu tenho 12 milhões de seguidores, constando em todas as redes sociais onde eu tenho conta. Mas, num primeiro momento, primeiro eu me conectei com as pessoas, criei uma comunidade, não é? E, a partir de um determinado ponto, vi que ali existia oportunidade, passei a fazer oferta dos meus produtos ali também. A gente continuou vendendo, até hoje a gente vende também, embora aí não seja nem 1% das minhas vendas oriundas de rede social, porque a gente tem processos de vendas, não é? Os meus processos de vendas não dependem da minha rede social, porque eu também não quero ficar refém disso, porque amanhã ou depois isso acaba, amanhã ou depois, como o Orkut acabou, pode acabar, não sei, não é? Então, eu não quero depender disso. E não sugiro que você dependa disso. Mas está aí, é uma ferramenta. A minha sugestão é que você primeiro se conecte com o teu público, tenha um conteúdo consistente, diário, onde as pessoas... Você começa a ter um relacionamento com as pessoas. A venda vem daí, cara. A venda vem daí. Desse relacionamento,
dessa criação de comunidade, dessa conexão com as pessoas, né? Então, só para te dar um exemplo, nós estamos no meio da turnê da Trinca. As 2 primeiras temporadas acabaram, Centro-Oeste, um pouco de Nordeste e Sul e Sudeste. Agora, a última temporada em setembro, Norte e Nordeste, a gente vendeu 70 mil ingressos, CAC zero, através das nossas redes sociais, minha, do Caio e do Joel. Por quê? Porque a gente está todo dia. Nós estamos todo dia ali produzindo conteúdo, se conectando com as pessoas querem estar com a gente nesse evento. Enfim, é uma turnê que gerou aí algumas dezenas de milhões de reais de receita, CAC zero, através da nossa comunidade. Não só através de ingressos, patrocínios, venda de produtos. E eu digo para você, pô, legal, né? Eu quero vender, mas espera aí. Você viu lá quantos posts eu já fiz no Instagram? Você viu lá quantos posts eu já fiz no Twitter, no Facebook? Você viu lá a quantidade de tempo que eu emprego nisso há 14 anos? Você viu quantas caixinhas eu respondo por dia de perguntas? Mais de 30 caixinhas por dia. Então, primeiro tu planta, depois você colhe. Se você quer vender pelas redes sociais, o que vem primeiro, o ovo ou a galinha? O que vem primeiro, meu amigo, é conteúdo, conexão, engajamento, comunidade. Depois vem as vendas. Valeu? Isso aí, Sandrini. Muito obrigado, Flávio. Muito obrigado pela audiência de todos. Obrigado, tá? Valeu. Um abraço para a turma aí. Tchau, gente.